Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa todas as quintas-feiras, às 6h30 da matina, aqui na 95,7 FM, que também você pode ouvir o programa através do site www.radiomundial.com.br. Muito bom dia, Pedro. Aqui nós estamos ao vivo nos estúdios da Mundial, na Avenida Paulista 2200, aqui quase na Consolação, fazendo o programa Saúde Animal, sempre às quintas-feiras, 6h30 da manhã, há 17 anos no ar. Eu deixo aqui em primeiro lugar os telefones do ouvinte, que são 3171-0221 e 3262-4490, 3262-4490. Quem tiver alguma dúvida relacionada aos animais de estimação, a psicanálise, as terapias complementares, integrativas, a homeopatia veterinária, as constelações familiares, visão sistêmica, enfim. É sobre esses assuntos que o programa Saúde Animal aborda aqui na Rádio Mundial. Bom, eu tenho alguns recados. Em primeiro lugar, quero mandar um grande abraço para todo o pessoal da farmácia homeoterápica. Nós tivemos juntos na semana passada, quinta, sexta e sábado, foi o congresso, segundo Congresso Internacional de Medicina Veterinária Integrativa aqui em São Paulo. Foi maravilhoso. Tive a oportunidade de falar sobre a síndrome de Burnout, que é uma síndrome que provoca um quadro depressivo. É uma síndrome ocupacional, está ligada ao trabalho. Muitos profissionais têm esse quadro, e inclusive a maioria médicos veterinários. Na semana passada, somente na semana passada, 3 médicos veterinários se suicidaram em função desse quadro, que vem acompanhado de um processo depressivo, obviamente, e infelizmente levaram ao suicídio. É um quadro, é um tema que nós não falávamos, e a partir de agora a gente tem falado bastante, inclusive por coincidência, essa semana a Organização Mundial de Saúde reconhece a síndrome de Burnout como uma doença e verifica a importância desse quadro, inclusive com um prejuízo de quase 1 trilhão no planeta, de pessoas, de profissionais que se afastam do trabalho em função desse quadro. Então, foi muito legal, apesar de ser um tema pesado, ele pertence, ele tem que ser dito, né? Ele tem que ser falado para que as pessoas conheçam esses quadros e possam se reconhecer sinais e sintomas relacionados a essa doença, a esse quadro psíquico, que leva as pessoas a muito sofrimento, a queda de produtividade e, infelizmente, ao suicídio. Então, muito bacana, segundo o Congresso Internacional de Medicina Veterinária Integrativa. Que mais? Todas as quartas-feiras, as pessoas têm me perguntado muito sobre o curso de formação em constelação familiar. Aqui em Santo André, aqui em São Paulo, né? Na Grande São Paulo, todas as quartas-feiras, nós temos o nosso curso de formação em constelação familiar. E em Curitiba, uma vez por mês, um final de semana por mês, normalmente no último final de semana do mês, nós temos o primeiro curso de formação em constelação familiar veterinária. Esse curso ele é destinado às pessoas de Curitiba, especificamente, que queiram atuar na área da constelação familiar, com a expertise, com enfoque, com o olhar específico na medicina veterinária, constelando animais e todas as doenças e questões que esses animais têm em relação aos seus familiares, né? Nós somos como terapeutas familiares. E aqui em Santo André, toda quarta-feira, das 19 às 20, nós temos o curso em que você que não está inscrito no curso, obviamente não pode participar, mas das 20 às 22, nós fazemos as constelações familiares, que você pode ir conhecer. É bem legal. Antes da pessoa fazer, normalmente, a constelação, eu peço para ela ir assistir 1, 2, 3. Engraçado que a maioria das pessoas que me procuram, elas já vão decididas a fazer a constelação, elas não querem nem assistir, até porque muitas vezes elas estão inseridas dentro de um contexto, um problema que elas têm ali uma emergência em resolver, então elas querem olhar rapidamente para essa questão, né? Às vezes a gente vai deixando as coisas na vida
E de repente surge uma questão importante ligada ao problema que nós não olhamos, e aí a gente tem essa necessidade de olhar rapidamente. E aí a pessoa entra como paciente e não como ouvinte, não como assistente, não como representante das constelações familiares. Então, quer conhecer as constelações familiares? Em Santo André, a partir das 20 horas, toda quarta-feira. Depois eu deixo meu contato, a pessoa precisa ligar, precisa marcar, fazer sua inscrição. Quer conhecer as constelações familiares veterinária, onde nós tratamos questões de saúde dos animais domésticos e entendemos por que, que o animal ele adoece. Aliás, esse é o assunto de hoje que eu gostaria de abordar. É só entrar em contato comigo no 0 Operadora 11 996390089 996390089. De preferência, entre em contato pelo WhatsApp e aí eu mando um banner eletrônico com endereço, como chegar, telefone, como fazer inscrição, enfim, uma série de detalhes. Convido você para conhecer o meu site, tá novo, tá lindo, www.drmarcosfernandes.com.br. E hoje, às 14 horas, eu tenho uma entrevista no programa que é pelo YouTube do Ralph Peter. O Ralph Peter tem um programa já há bastante tempo, com o título Livros em Revista, onde ele entrevista as pessoas, normalmente autores de livros, e desenvolve o assunto relacionado ao tema ao qual o escritor ali se debruçou para fazer esse livro. É muito bacana o programa dele e é muito legal porque depois ele disponibiliza no site, né, manda essa entrevista pelo WhatsApp e aí eu consigo disseminar com o maior número de pessoas. Então quem tem interesse é só entrar em contato comigo hoje, que assim que o programa estiver disponibilizado, eu não sei exatamente quando vai ser, eu encaminho essa entrevista onde eu vou falar sobre o meu livro, né, meu primeiro livro, Cara de Um, Focinho do Outro. Tem um segundo encomendado aí, tá no forno já, e já tá até esquentando, então ele vem esse ano ainda. Mas, Cara de Um, Focinho do Outro, quem tiver interesse em conhecer esse tema, a gente vai abordar um pouquinho já já. Parece que já tem alguém na linha. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem falo? É a Neide da Vila Alpina. Oi, dona Neide, tudo bem? Tudo bem. Doutor, eu tenho canários do reino, mas um deles não para de trocar pena. Eu vou lavar as gaiolas todo dia, a gaiola dele está cheia de pena. E eu estou dando a Vitrim pó, eu estava olhando aqui do lado, tem todas as vitaminas, os sais minerais. O que eu posso fazer? Há quanto tempo ele está nesse quadro? Acho que uns 6 meses. Aconteceu alguma coisa diferente na casa? Diferente em que sentido? Uma reforma, uma viagem, um problema de saúde de um familiar, uma notícia, algo que tenha trazido assim algum transtorno, algum desequilíbrio, alguma questão emocional das pessoas que convivem com o animal, que moram na casa, ou mesmo quem não convive, mas é do sistema familiar? Sempre tem, né, algum problema familiar. Mas eu viajei, curto prazo, 2, 3 dias, e deixei com uma pessoa para cuidar deles todos. E essa pessoa ele também tem muito passarinho, eu sei que ele cuidou com carinho dele. A pessoa que foi na sua casa cuidar ou o animal que foi para a casa dele? Não, eu levei para a casa dele. Então tá aí. Tá aí. Os animais, eles são extremamente sensíveis ao ambiente ao qual eles estão inseridos. Esse quadro do seu animal, provavelmente, não é falta de nenhum nutriente, né? Obviamente nós estamos por telefone, teria que examinar o animal, teria que levantar todo o histórico. Até recomendo que procure um médico veterinário para fazer um exame clínico e afastar qualquer doença física do animal, né? Essa é a primeira recomendação que eu dou. Agora, caso a senhora vá no veterinário e ele não localize, não diagnostique nenhum quadro clínico, nenhum quadro físico, a gente começa a pensar em algo emocional, mental, psíquico. E esse acontecimento de retirar o animal do ambiente dele,
por mais cuidadosa que seja essa pessoa, por mais amor que tenha o animal, é um outro ambiente. E o animal se ressente dessa mudança de ambiente. E isso provoca um quadro chamado estresse. Estresse, a definição é a dificuldade que o indivíduo tem de se adaptar a uma nova situação. E aí o animal ele fica tendo quadros, especialmente quadros de pele, troca de pena, que não se resolve, mostra um desgaste, uma falta de vitalidade do organismo. Alguns adoecimentos também provocados por deficiências imunológicas podem estar relacionados ao quadro chamado estresse. Entendi. A senhora viajou há quanto tempo? Quando foi essa viagem? Faz uns 4 meses. Coincide com a troca de pena dele? Realmente, agora que eu estou percebendo, realmente. Tá aí. Tá aí. O que eu indico para tratamento? É procurar profissionais que trabalhem com terapias integrativas, complementares, como homeopatia e terapia floral. Esses medicamentos, eles têm uma ação no psiquismo desse animal e vai fazer toda a diferença. E recomendo buscar mesmo uma ajuda medicamentosa, porque muitas das aves que nós atendemos é no momento da troca de pena, onde o organismo tem que disponibilizar uma grande quantidade de energia para direcionar, para fazer a produção dessas penas, né? E quando isso não acontece, eles adoecem, né? Então, externamente a gente vê como uma falta de pena. Internamente, o nosso olhar é como uma deficiência imunológica. E aí basta, especialmente agora no inverno, né? No outono, inverno, sei lá, né? Nessa época estranha que nós estamos vivenciando, né? De mudanças de temperatura muito bruscas, é nessa hora que o animal adoece e vem perder sua vida. Interessante. Agora que eu estou observando, realmente, bate as coisas. Bate, né? Então tá bom. Dona Neide, agradeço pela ligação e pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. O assunto de hoje, lá no programa do Ralph Peter, Livros em Revista, até quem quiser, só mandar um WhatsApp, depois eu mando a gravação. Um programa de meia hora, não é longo, mas eu vou abordar, inclusive, bem um pouco desse tema da Dona Neide, lá da Vila Alpina, que fala sobre o quanto o ambiente, o quanto o sistema familiar tem relação com a doença dos animais. Então, veja, um problema, digamos, dermatológico de um pássaro, né? A não consolidação de um ciclo, que é o ciclo de formação das penas. Algo exclusivamente dermatológico, parece ser, né? Não. Primeiro que não existe nada exclusivo. Para fazer uma doença, eu costumo dizer que para a gente adoecer ou para um animal adoecer, é como fazer uma receita de bolo. Como é que faz o bolo? Né? Eu não sei, eu nunca fiz bolo, né? Eu faço comida salgada, doce eu não sei fazer. Mas como é que faz um bolo? Coloca lá a gema, o fermento, a farinha, bate, descansa, põe no forno, aquece, pronto. Para fazer uma doença, é um conjunto de fatores que faz com que o animal adoeça. Os quadros mentais e emocionais são os principais disparadores, são os que iniciam, que startam todos ou a grande maioria das doenças dos animais. Os animais, as pessoas precisam entender isso. Elas têm que olhar o animal como um ser vivo, que sente, que sofre. Isso chama senciência. Seres sencientes, os animais já está comprovado que são seres que têm dor de alma, tristeza, saudade, alegria, angústia, ansiedade. Né? Então, quando acontece uma situação na casa, não importa o que seja, pode ser algo muito simples, né? Como uma simples viagem do tutor de 3 dias. Mas é simples para nós. Para o animal não é simples. O animal não entende o que aconteceu. A pessoa simplesmente, né, como é o caso, com muito cuidado, né, a pessoa adora o animal, né, leva esse animal na casa de alguém que também adora o animal. Você vê, tudo parece ser ideal, mas não é. Não é para o pássaro, não é para o animal, porque o animal não sabe o que está acontecendo. O animal pensa assim, cadê minha tutora? Foi embora?
mudou de ambiente, ela morreu, ela não vai mais voltar. Quer dizer, eu não sei o que passa na cabeça de um animal. Se eu soubesse, a minha profissão seria muito mais fácil, inclusive, mas não sei. Agora, o fato de eu não saber não significa que eu não imagine o que ele pense. Porque, de certa forma, eu acho que ele pensa isso, ele sofre com essa sensação da ausência da tutora, até porque a ama. Ele sofre da ausência do ambiente ao qual ele está acostumado, porque ele adora esse ambiente, porque ele está acomodado, ele está condicionado nesse ambiente. Os animais, eles têm uma coisa interessante, nós também somos assim, menos, mas somos, porque nós temos a racionalidade. Os animais, eles não gostam que nada mude na rotina deles. Eles não suportam mudança de rotina. Eles não gostam de mudança de rotina. Especialmente esses animais mais sensíveis, né? Um cachorro ainda, o dono viaja mais, deixa no hotelzinho, é mais tranquilo. O gato é mais sensível que o cachorro, né? Ele sofre mais com essas mudanças. E as aves e outros animais ditos silvestres, selvagens, sofrem mais ainda, são muito mais sensíveis. Eu, durante os 17 anos, eu tive clínica normal, né? Embora não pareça, eu já fui um veterinário normal, olha que interessante. Em que eu tinha uma clínica, eu chegava de manhã, saía à noite, né? Ficava 17 anos fechado, eu fiquei das 8 às 8, né, durante 17 anos. E era muito comum eu chegar no consultório, tipo 8, 8 e meia da manhã, tocar o telefone, a secretária não havia chego ainda, eu pegar o telefone e a pessoa desesperada, né, chorando, dizendo, pô, meu pássaro morreu, acabei de acordar, fui na lavanderia e ele estava morto na gaiola. Aí era sempre assim, eu investigava, né? Mas o que aconteceu na casa de diferente? Não aconteceu nada, era sempre a mesma resposta. Depois, com o passar do tempo, né, da ligação, a pessoa vai se sentindo mais à vontade. E aí ela dizia para mim, olha, ontem eu briguei com meu marido, ontem teve um caso interessante, nunca me esqueço, o pássaro morreu, no dia anterior, algumas horas antes, a mãe havia tido uma discussão com o filho, porque naquela noite ela estava ela descobriu que ele estava fazendo uso de droga, né? Então, tudo que acontece na casa, das coisas mais simples às coisas mais complexas, nos animais elas caem como raios, né? Como situações que desestabilizam o emocional. E não é só isso. O animal se desestabiliza, né, por conta de situação que houve, e o animal, também ele identificado com o seu tutor, se desestabiliza porque o tutor está desestabilizado, né? Então, esse animal ele veio a falecer em função de sei lá, um magnetismo, uma energia que aconteceu durante a discussão dessa mãe com esse filho, que na época eu me lembro não foi nada tão ameno assim, e ao mesmo tempo pelo desequilíbrio desse menino e dessa mãe que estava ali naquela situação. Então, os animais, a gente tem que entender que eles não são uma mesa, uma cadeira, né, uma geladeira que não tem vida. Eles sentem tudo. Eles são, eu sempre digo isso, eles são completamente permeáveis às emoções humanas. Então, tudo que acontece, o animal acaba sofrendo. Na semana retrasada, eu atendi um casal que o animal estava com problema de pele. Problema de pele normalmente é relacionamento, né? Mora o casal e o cachorro. Aí eu perguntei, tá tendo algum problema em casa? Ah, não, tá tudo certo. Então, é que pele, né, na medicina chinesa, os chineses dizem isso há quase 5.000 anos, está ligado a relacionamento. Está tendo algum problema entre vocês? Depois de meia hora, a tutora revelou, olha, a gente está se separando. Então, a gente briga muito. Eu falei, quando vocês brigam, onde fica o cachorro? Ela falou, não sei, nunca percebi. Então, perceba. Da próxima vez que vocês discutirem, olhem no entorno e vejam se você localiza o animal. Provavelmente não. Ela não sabia onde estava o animal porque o animal se escondia em função dos gritos, em função do aumentar do timbre da voz, né? O animal é um exímio leitor de expressão corporal, facial. Ele vê quando as pessoas estão agressivas, quando uma agride a outra. Então esse animal, ele estava completamente no meio dessa discussão,
né? No meio, entre aspas, né? Porque ele se escondia, mas ali ouvindo tudo, sentindo tudo. Ouvindo, obviamente, porque o cão tem uma audição 4 vezes mais sensível que a gente. Mas ele não ouvia coisas agradáveis, com certeza, né? Ele não entendia provavelmente o que estava acontecendo, mas aquilo chegava nele de uma forma muito ruim, né? Então, veja como o animal não é uma cadeira, não é uma mesa. Ele está ali completamente inserido dentro desse contexto, recebendo as coisas boas das famílias e recebendo as coisas ruins também. Por isso que hoje eu me considero um terapeuta familiar, porque eu entro na doença do animal e trato a família. Eu tenho um recado agora da farmácia homeoterápica para vocês. A homeoterápica farmácia de manipulação produz fórmulas magistrais, alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, inclusive os imunomoduladores homeopáticos, importantes no tratamento complementar de inúmeras doenças crônicas, entre elas o câncer, atualmente muito comum nos animais de companhia. Homeoterápica farmácia de manipulação. Consulte sempre um médico veterinário. Rua Heitor Peixoto, 530, Cambuci. Telefones 3277-1007 ou pelo WhatsApp 949820006. Nesse congresso eu tive o prazer e a oportunidade de falar dos imunomoduladores homeopáticos. E o sucesso é incrível, porque eu falei de pesquisas básicas relacionadas à homeopatia. Interessante que os imunomoduladores, eles têm muito a ver até com essa pergunta da dona Neide, porque o estresse hoje é uma dos grandes desencadeadores das doenças dos animais, porque os animais eles vivem fechados, enclausurados, aprisionados, longe do ambiente da natureza, longe da socialização de membros da mesma espécie ao qual eles pertencem, muitas vezes comendo um alimento inadequado, etc., né? E depois de um quadro de estresse vem doença física, como era o caso da não formação das penas desse pássaro. E com isso vem outras doenças secundárias, porque, por exemplo, um animal que está sem a sua plumagem adequada, nessas diferenças de temperatura maluca de São Paulo, o que vai acontecer? O animal vai adoecer. Porque a plumagem das aves é a roupa dos animais, né? A roupa das aves, a roupa dos pássaros. Então, de manhã, às vezes está 14, 15 graus. No meio do dia, 27, 28, 30 graus, né? 8, 9 da noite, meia-noite, novamente 18, 19 graus. E na madrugada cai mais ainda. Então, simplesmente pelo fato mecânico do animal ser atingido pelas diferenças de temperatura de um grande centro como São Paulo, pronto, o animal já pode adoecer. Então, nesse caso, os imunomoduladores têm indicação, porque vão atuar nos efeitos negativos que o estresse provoca no organismo do animal. Então, o que o estresse faz? Ele atinge diretamente, de forma negativa, o sistema imunológico. E com isso, o animal adoece. Tá bom? Bom, o tempo está acabando aqui, tem mais um minutinho. Quero deixar novamente meu site, www.drmarcosfernandes.com.br, o meu telefone, que é o WhatsApp também. Dúvidas, quem quiser sugerir pautas, fazer perguntas, obviamente eu só não prescrevo nada, só através de exame clínico. E o veterinário pode prescrever algum medicamento. Constelações familiares, quem quiser participar, quem quiser conhecer, olha, eu convido para... Quem conhece as constelações familiares e gosta, vai gostar mais ainda, se apaixonar pelas constelações familiares veterinárias, porque a gente trata os animais através da visão sistêmica, a gente trata os animais através das constelações. É algo, assim, impressionante. Quem nunca viu, aconselho a ver, porque vai ficar muito impactado, favoravelmente, lógico. Tá bom? 0 operadora 11 99639 0089. Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã. Até mais.